Olá, boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de ciências. Então, convido vocês a pegarem um livro de vocês e abrirem na página 116, onde nós vamos falar sobre as plantas e o meio ambiente, certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos lá! A relação das plantas com o meio ambiente e com os outros seres vivos é muito restrita e, em virtude de elas não possuírem os sentidos presentes nos animais. Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente, identificam o sentido vertical e procuram a água. Algumas espécies são sensíveis a toque, outras conseguem mover suas folhas, tá? Então, a flora, ela é um conjunto de plantinhas, é um conjunto de plantas, né, de árvores, entre outros tipos de plantinhas. E ela é diferente por determinada região, como nós vimos lá na aula passada, de acordo com a sua região, existe o nascimento das plantas, né? E o mais interessante das plantas é que elas estão sempre procurando um lugar melhor para sobreviver. Nós sabemos que, de acordo com a sua espécie, elas vão se adaptando e procurando um lugar melhor para sobreviver. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo, tá? Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como uma planta cresce num ambiente com apenas fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia por causa da luz solar e contrai essas partes durante a noite. Outro exemplo interessante é a espécie de girassol, que segue o sol, daí a razão do seu nome. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical, porque se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, esta volta a adotar a posição vertical para o crescimento, certo? Então, fototropismo nada mais é do que a inclinação das plantas, a forma que elas se inclinam, a forma que elas procuram a melhor posição, tá? E com esse processo das plantas, o mais interessante é que elas buscam a melhor luminosidade para sobreviver, né? Tá aí o exemplo que nós lemos sobre o girassol. O girassol, ele vai procurar sua posição melhor, é como se ele virasse de acordo com o sol. E aí nós vimos também que as plantinhas é como se elas fossem dormir. Quando elas dormem, né, à noite, elas contraem suas folhas. E durante o dia, elas abrem, como se elas estivessem dormindo e fossem acordar para viver a vida, né? Muito interessante a questão das plantas, bem legal mesmo. E as plantas, vocês viram também na leitura que, de acordo com como nós enterramos ela no solo, ela vai nascer. Por exemplo, se for enterrado a plantinha, a sua raiz, na posição vertical, ela vai crescer, vir para o outro lado, certo? Por quê? Porque ela vai se fixando, procurando a melhor posição para sobreviver, tá bom? Vamos lá na página 117. A planta também consegue procurar água, direcionando sua raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis a toques, já que ao tocá-las, algumas chegam a se fechar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a dionéia, tá? Espécie carnívora que captura insetos fechando as folhas de forma semelhante a uma jaula. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas com os animais, estabelecem relações muito menos diversas entre elas, com o ambiente e com outros seres vivos. Então, nós podemos citar
tipos de plantas como o pé de abacate. Ele procura sempre um local onde tenha água no solo para que ele possa sobreviver, porque ele é um tipo de planta onde é necessário muita água, tá? E aí nós podemos também ter o exemplo de plantinhas que ao tocá-las, elas automaticamente se fecham, né? Elas se contraem. Por quê? Porque a forma é como se fosse uma defesa para elas. A mesma coisa acontece com as plantas carnívoras, né? Como nós vimos lá na aula passada, o tipo de plantas carnívoras, elas se abrem para pegar o seu alimento e se contraem. As plantas e os animais. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência, na qual um depende do outro para sobreviver. Algumas plantas servem de alimentos para os animais e os animais, por sua vez, polinizam as plantas. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam o pólen. Nós vimos lá na aula passada a questão do pólen, né? Que o pólen ele é um agente de fecundação, tá? Da plantinha. Ele leva o pólen para o gineceu da outra planta, que é a parte feminina da plantinha. Daí acontece o quê? Acontece a fecundação, né? E o fruto ele vai aparecer dessas plantinhas, certo? Lá na página 118 tem as plantas e o ser humano. As plantas e o ser humano. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais nas quais nós, humanos e os animais herbívoros dependem em várias situações. Por isso é muito importante utilizá-las da maneira adequada, tá? Vamos lá no quadro que tem aí na página do livro de vocês, para que vocês possam compreender melhor qual é essa forma adequada de se utilizar as plantinhas. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, né, nós nem nos damos conta dessas situações e qual a nossa necessidade diante delas. Por exemplo, na nossa alimentação, na alimentação do ser humano, os produtos como frutas, verduras, legumes e cereais. Então, as plantinhas, elas fazem parte do nosso dia a dia dessa forma, na nossa alimentação. Lá na indústria, como é que as plantinhas elas podem ser utilizadas? Com perfumes, né? Muitos perfumes são feitos através das plantas, bebidas, sucos, chás, látex, móveis, shampoos, entre outras coisas. Então, é uma variedade, né, de coisas que nós podemos usar. Na questão do medicamento também, né, as plantinhas nós podemos usá-la como remédios e como chás medicinais. Também temos o artesanato. Lá no artesanato nós podemos usar as plantinhas nos jarros, com as bijuterias, fazendo os brincos, né? Esculturas, tipos de redes também podemos usar, chapéu, cesto. Então são vários objetos, vários produtos que podem ser feitos, né, utilizados com diversas plantas. Já a natureza fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano. Embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins apresentam caráter tóxico. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos e prejudicam a saúde ou a vitalidade, ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento da sua natureza química, né? Então, as plantas, elas liberam, tá, uma substância chamada látex. Essa substância, ela é prejudicial à saúde humana, né, podendo causar algum dano ao ser humano. Então, todas as vezes que um ser humano, ele vai com uma plantinha no seu cultivo, né, no seu local, ele deve muito bem utilizar as luvas, né, uma máscara, para que ele possa se proteger
E lavar também bem as mãos, porque esse látex, ele pode vir ocasionar alguma doença, fazer algum tipo de mal ao ser humano, tá? Outro ponto aí também é nessa questão do tóxico, né? Que vocês já sabem que nós vimos lá na aula anterior sobre alimentos tóxicos, né? Produtos tóxicos que nos fazem mal. Tem plantinhas que elas têm caráter tóxico, então elas não podem de forma nenhuma ser ingeridas. Então, temos que sempre estar prestando atenção, vocês que às vezes gostam de ver uma plantinha, né? Tá brincando alguma coisa, então deve ter muito cuidado com esse caráter tóxico das plantas, porque muitas vezes nós não conhecemos aquele tipo de planta, tá? Lá na página 119, nós temos uma lista dessas plantas que são tóxicas, que fazem mal à nossa saúde. Vamos lá. Primeira imagem, nós temos aí a plantinha chamada de olho de cabra. Também temos a saia branca, a ortiga, que é muito conhecida, né? A espirradeira, a comigo ninguém pode, a aveloz, a arnica, que ela parece um girassol, tá? Tem também a mamona, que ela é muito utilizada aí nos shampoos, em cremes, em produtos capilares. Temos também a arruda, né? Que existem pessoas que usam ela para fins medicinais, certo? Então, essas plantinhas aqui, elas são plantinhas de caráter tóxico, por isso devemos ter muito cuidado. Lá na página 120, nós vamos falar sobre as plantas em extinção. Muitas plantas se encontram em extinção. Por esse motivo, existem reservas florestais que impedem a ação danosa do homem. A devastação das matas é considerada uma das causas de seu desequilíbrio ecológico. Veja abaixo algumas espécies ameaçadas de extinção. Então, além dos animais, nós também possuímos plantas que elas podem entrar em extinção. Tá aí o exemplo do pau-brasil, né? Que ele foi muito utilizado, mas ele pode ser ameaçado à extinção. Outra imagem, o sorriso de Maria, ela também é uma plantinha que ela está sendo ameaçada. A palmeira, é uma planta muito conhecida. O pinheiro do Paraná e o rabo de galo. Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de planta, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos seres vivos. Então, é isso que nós devemos fazer. As plantas, elas são fundamentais na nossa vida, na vida dos seres vivos, na vida daqueles animais, né? Então, por isso, nós devemos preservá-las, certo? E aí tem uma atividade lá na página 121 até a página 124. Vamos lá. Na primeira questão diz assim: responda. Letra A. Por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Vocês podem responder o seguinte: porque as plantas não possuem sentidos presentes nos animais, como eu falei lá no começo da aula, certo? O que é fototropismo? É a recepção, tá? Pelas plantas da luminosidade do ambiente, certo? Letra C. Como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Porque elas direcionam suas raízes aos locais. Segunda questão. Separe as plantas de acordo com o seu grupo, tá? Tem o grupo das plantas venenosas e o grupo das plantas que servem como raiz. Então, a ortiga, erva doce, veloz, espirradeira, boldo, cidreira, hortelã, comigo ninguém pode e eucalipto. Vamos lá, vamos fazer essa separação, tá? As plantas venenosas que vocês vão colocar aí é a ortiga, ela é uma planta venenosa, tá? Comigo ninguém pode, também. A aveloz e a espirradeira. Terceira questão. Escreva o nome de extinção.
Aí vocês podem observar lá no livro que a tia falou sobre a palmeira, pinheiro do Pará, não foi? Sorriso de Maria, o pau-brasil e o rabo de galo, certo? Quarta questão. Por que as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Por causa da luz solar, certo? Quinta questão. Em que período do dia elas se contraem? Que período que elas vão dormir? À noite. Muito bem. Sexta questão. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas? Para um equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos seres vivos, como eu falei lá na aula, certo? Na sétima questão. De acordo com o que foi estudado, escreva como as plantas a seguir se adaptam no ambiente em que vivem. Nós temos 2 exemplos de plantinhas, o cacto, né, e as algas. Vamos lá? O cacto, eles sobrevivem a longo tempo, a longo período, tá? Em locais secos. Por que eles conseguem sobreviver? Porque eles acumulam água, certo? E as águas, normalmente, elas não têm necessidade de apoio. Então, isso favorece a sua sobrevivência, certo? Na oitava questão, copie apenas as informações verdadeiras. Letra A, os frutos podem ser consumidos como alimentos. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, aí vocês vão escrever. Letra B, todas as flores podem servir de alimento? Não. Vocês lembram que elas têm látex e elas podem ser tóxicas. Então, isso não é verdadeiro. Letra C. As folhas produzem alimento para a planta viver? Sim, verdadeiro. Letra D. Jasmim, rosa e violeta são utilizadas na fabricação de perfume? Sim, perfumes deliciosos e cheirosos. Nona questão. Observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais. Então, essa é uma resposta pessoal, onde vocês irão fazer e enviar para a tia, tá bom? Na 10ª questão. Encontre no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo. Depois, escreva-as no quadro abaixo. E aí, vocês vão procurar. E na letra A, vamos lá. Letra A, recurso natural do qual dependemos muito, as plantas que vocês encontraram lá no diagrama. Letra B, no que os vegetais são importantes em nossa vida? Eles são importantes na nossa alimentação, na indústria e na medicação, né? Letra C, o que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal. Se acabarem com a nossa floresta, nós vamos ter um desequilíbrio total, tá? Letra D. O que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas? A reserva ecológica. E letra E. Palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de plantas em extinção, tá? São exemplos de plantas que estão em extinção. Então, essa foi nossa aula de hoje, tá? Onde nós falamos um pouquinho sobre as plantas e o meio ambiente, certo? Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Um super beijo. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula também. Tchau!